A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui novamente com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim, e a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui com mais um episódio desse programa, estamos felizes aqui. Estamos aqui com o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor Roberto, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor, pastor Antônio. Estamos aqui também com o pastor Antônio Júlio, aqui de Governador Valadares. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor, pastor Roberto, e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. E para iniciarmos aqui, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que está no capítulo 12 de Gênesis, no verso de número 1, e esse versículo ele nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, esse texto aqui mostra o momento que Deus ele se revela ali a Abraão, né? E é um momento muito especial e profundo na vida desse homem. Como nós estamos aqui com o pastor Antônio Júlio, gostaria que o pastor já fizesse aqui um comentário sobre esse verso e até uma aplicação para a vida da igreja, né? Para aqueles que estão nos assistindo. Muitos ainda não têm uma experiência com o Senhor, mas da mesma maneira que Deus ele falou com Abraão, cada um de nós pode ter essa experiência, não é isso, pastor Antônio? Exatamente, né? É importante nós entendermos aqui que Deus fala. Deus sempre falou, né? A Bíblia nos fala que Deus, antigamente, o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas e hoje Ele nos fala pelo Filho, né? É importante nós ressaltarmos aqui que Deus fala pela sua palavra, fala através dos dons espirituais, é outro detalhe aqui. E o chamado do Senhor para Abraão, ele é profético, porque ele se estende também a cada um de nós. Por quê? Na genealogia de Abraão está a pessoa bendita do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não é isso? Isso mesmo. Então hoje, como Deus faz? Deus, através do Espírito Santo dele, né? Ele chama o homem para a sua presença, para lhe apresentar um projeto de salvação na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. É isso? Isso mesmo. Então esse projeto é um projeto eterno, tá? Podemos dizer eterno até o arrebatamento, né? Porque quando a igreja for arrebatada, então esse chamado que terreno ele vai cessar. Esse chamado cessa, Ele né? cessa, não é isso? Agora, assim, há três pontos interessantes que chamam a atenção no versículo, que quando o Senhor ele se revela a Abraão, há algumas orientações da parte de Deus. Por exemplo, sai da tua terra, né? Mas o que significa isso para nós? O que nós podemos aplicar isso para nós? Sair da tua terra, nós entendemos que sair é deixar o mundo, né? Deixar o mundo, deixar a velha vida. Deixar a velha vida, deixar o velho homem, né? O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal dele, disse isso, né? Eu os tirei do mundo, não é isso? Isso mesmo. Os resgatei do mundo. Então, da tua terra aqui, fala exatamente dos velhos costumes, do velho homem, do pecado, que o Senhor nos chama para termos uma nova vida. É uma mudança de vida, né? Uma transformação de vida, que nós chamamos de conversão. Nova criatura. Morreu o homem velho. E agora uma nova criatura, uma nova experiência com você. Isso interessante, pastor Roberto, que fala sobre a parentela também, né? Sim, isso deixa a parentela, quer dizer, é o homem dentro das suas origens, do pecado, né, no envolvimento, porque não há como o homem viver o projeto de Deus vivendo com os velhos costumes, né? Não há como viver a salvação ainda dentro daquilo que é o pecado, o mundo, né? Por isso que a ordem do Senhor é que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para viver a fé, para viver a experiência da salvação. E é interessante que, às vezes, hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim que elas não precisam de igreja. Igreja no sentido de corpo de Cristo. E quando o homem ele recebe esse chamado de Deus, né? Ele sai da terra, essa parentela também ela muda. Porque nós somos inseridos num corpo, Exatamente. Né? Vivendo no amor fraternal. A operação do Espírito Santo ali, né? É um só corpo, um só espírito. E essa experiência para nós, não? Então você vai sair da sua parentela, mas agora você vai ter também uma nova parentela. Uma nova família. Ou deixar a sua parentela aí não significa você abandonar a sua família biológica. Até pelo contrário, você converte, você ora para que também a sua família se converta, não é isso? Mas é deixar aquela tradição que você recebeu dos pais, muitas vezes, entendeu como? Né?
E o que você falou aí, você ganha uma outra família, que é a família espiritual, né? Que em Jesus nós passamos a fazer parte da família de Deus. Exatamente. É O isso? povo escolhido, né? Um povo escolhido, né? E interessante que o texto continua, né? A casa de teu pai, sai da casa de teu pai, né? Porque na realidade, naquela época, você tinha toda uma estrutura, né, patriarcal, né? Uhum. Então era o pai ali que dominava sobre todas as coisas, que dava as regras. Não era que Abraão estava se desvinculando da autoridade do pai dele, né? Mas é uma experiência nova de ser agora conduzido agora não por um pai desta vida, né? Uhum. Mas por um pai lá da eternidade, né? Jesus disse assim: aquele que abandonar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nesta vida e no final a vida eterna. Abraão, ele atendeu ao chamado, e a promessa do Senhor era: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. A promessa do Senhor: te farei uma grande nação. Quer dizer, ele sairia da terra, mas se tornaria uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, quer dizer, o que Deus faz na vida daquele que sai para o caminho da salvação, para a experiência da vida na presença do Senhor, quer dizer, Deus transforma toda a tradição, toda aquela, né, estrutura para algo muito maior, muito mais grandioso, se nós formos comparar o que se tornou a vida de Abraão e o que Deus fez cumprir na vida dele, é algo maravilhoso. E interessante que a gente fala muito nos nossos seminários, pastor Antônio, sobre a fé, né? Uhum. Porque Deus, ele não dá um mapa para Abraão e fala assim: Uhum. olha, vou riscar aqui esse Uhum. pedaço de terra aqui. Mas eu falo assim: ó, eu vou te mostrar. Você ainda não sabe para onde a terra que eu vou te dar, mas eu vou te mostrar, né? Isso. Que é a caminhada pela fé. Por exemplo, nós estamos caminhando para a eternidade, nós não vemos a eternidade. De longe, né? De longe nós já vemos, mas pela fé. Ele está sendo conduzido, né? Muitos isso. ali, até a família, falam: mas você vai para onde? Aí eu vou para uma terra que Deus vai me mostrar. Exatamente, a terra prometida, a nova Jerusalém, que nós ainda não vemos, mas nós cantamos, pregamos sobre ela e almejamos morar na nova Jerusalém. Glória a Jesus, Glória a é Deus. maravilhoso. Uhum. Mas dando prosseguimento, pastor Roberto, gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre a família de Abrão, né? Porque no contexto desse chamado, dessa promessa, o Senhor vai providenciar ali uma família para ele, uma casa, uma estrutura, né? Sim. Isso é até importante para as nossas vidas, né? Como servos de Deus, porque o Senhor, ele providencia tudo isso também, né? Sim, Deus, ele tem preparado para a vida do homem todas as coisas, né? Tudo que o envolve para fazê-lo feliz. O projeto de Deus é completo, né? Para a vida do homem. Nesse próximo quadro, destaca aqui de forma cronológica um pouco da história que nós estamos falando sobre a vida de Abraão, sobre sua família. Nós vemos aqui, com datas aproximadas aqui, antes de Cristo, em 1963, antes de Cristo, como mostra o quadro, o nascimento de Milca. Milca, ela foi a esposa de Naor, irmão de Abraão também. E ela era filha de Arã, que era também pai de Ló, não é isso? Milca casou com Naor. Arã morre, né, em 1961. Ele morre em 1961, aos 102 anos. Na sequência, em 1957, aqui antes de Cristo, é o nascimento de Sarai, que seria a futura esposa de Abrão, né? Em 1949, Reu, aos 239 anos, esse Reu, ele era trisavô de Abraão, né? Vamos chamá-lo como ainda antes de Deus mudar o seu nome. E em 1927, aqui, a data aproximada do casamento de Abrão com Sarai, né? Aqui agora, nesse período, nesse intervalo de tempo, de 1927 a 1905, né, passando cronologicamente, é o período em que nascem os filhos de Naor. A Bíblia menciona, faz essa expressão quando Abraão toma conhecimento dos filhos que haviam nascido a Naor, né? Eu chamo a atenção aqui para Betuel. Betuel, ele foi o pai de Rebeca.
que casou-se com Isaac posteriormente, anos à frente. Que Isaac, que é o filho de Abraão, que será o filho de Abraão, né? Justamente, seria o filho Era de o filho da promessa. sequência, o filho Filho da da promessa. promessa. Justamente. Então, na sequência aí, agora, em 1926, esse Serug era bisavô de Abrão, né? E então agora, a data 1907 é quando agora a viagem de Ur, né, quando eles saem de Ur até Harã. Eu gostaria até que colocasse o próximo quadro para nós darmos sequência a essa ordem cronológica. Quando nós vemos em 1998, aproximadamente em 1885 a.C., esse Kedor Laomer era um rei poderoso, né, havia naquele tempo, eram cidades-estados, né? Exato. E esse rei, ele era rei de Elão, né? E ele havia dominado várias cidades que estavam subjugadas a ele. Tanto que aquela guerra que acontece entre os 5 reis contra 4, eram esses reis se rebelando contra o domínio de Elão. E é interessante a gente perceber que, em meio ao chamado de Abrão, né, as promessas de Deus, olha, eu vou te levar para uma terra. Aí nós vemos ali que ele sai de Ur, vai para Harã com a família. Em meio a tudo isso, havia toda uma estrutura política, religiosa no mundo. Cultural. Haviam reis, culturas, guerras, rumores de guerra. Por certo, eles ouviam, olha, o rei tal está pelejando com tal rei. Havia medo, havia perseguições. E da mesma maneira, hoje a igreja está inserida também nesse contexto. Exatamente. Abrão vivia sobre essas situações, talvez. Era uma pressão, né? Exato. Uma pressão, né? Uma Da pressão. sociedade, do meio que ele vivia. Mas o Senhor. Há uma promessa para mim. Da mesma forma, a igreja hoje, né? Exatamente. A igreja vive isso também. Os guerras, rumores de guerra, os terremotos, as pestes, as doenças que se multiplicam. Mas da mesma maneira, no coração de Abraão, ali havia uma promessa. Olha, Deus se revelou um dia para mim. Falou que é para me sair da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, que ele vai me mostrar uma terra, ele vai me levar para uma terra diferente. Sim. E a igreja vive isso hoje, né? E qual o sentido? A igreja está caminhando para Jerusalém Celestial, para uma eternidade. E Abrão, né? Ele vivia naquele mundo cheio de conflitos, mas ele tinha em vista a promessa do Pai. Não só para aquela terra. Tanto é que o próprio Senhor Jesus faz referência a respeito de Abraão. Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão viu os meus dias e se alegrou. Glória a Jesus. Então ele tinha em mente uma terra prometida, não só a terrena. Não era só a Os terrena, olhos não. não estavam Não estava só na terrena, não. É. Mas ele tinha em vista uma terra prometida. É muito importante ressaltar isso aí. Se nós observarmos aqui, dentro dessa inserção de Abrão num contexto histórico, um dos reis era o rei de Sinear, a terra a cidade onde foi edificada a Torre de Babel, naquele vale. Então nós vemos todo esse contexto onde Abrão estava inserido, de todos esses conflitos culturais que vinham sobre ele. Dando sequência aqui ainda, em 1892, a data prevista que ocorreu a morte de Terá, pai de Abraão, né, aos 205 anos. Isso. Eu gostaria de fazer uma pequena observação a respeito de Terá, porque a Bíblia, no capítulo 11, fala que Terá pega seus filhos, Abraão, né, a sua esposa, e sai de Ur dos caldeus para Canaã. Mas a Bíblia diz que ele para Em Harã. E ali é onde ele morre. Então, se nós formos a ver, o destino dele era Canaã, não era parar em Harã. Isso tem uma aplicação dentro do aspecto do caminho da salvação. Porque o homem que um dia deixa o mundo para ir para a terra prometida, que ele tem uma experiência de salvação, ele não pode parar no meio do caminho. Harã, a palavra Harã no hebraico significa caminho.
significa cruzamento. Então, quer dizer, ele parou no meio do caminho. A salvação, ela é dinâmica. Você A não pode parar. salvação não pode parar, né? A pessoa que ela começou um dia nesse propósito de ir para a Canaã celestial, ele não pode parar no caminho. Terá, parou, né? Posteriormente, Deus chama Abraão, agora, e Abraão vai e toma posse da terra. Então, quer dizer, a experiência da igreja é nessa jornada. A salvação, ela não é uma salvação onde a pessoa pode olhar para trás. A salvação, o caminho é ir até. É dinâmico, né? Dinâmico. Inclusive até em Isaías fala, este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos parar. Se parar, também vai acontecer, né? Mais à frente vai olhar aí o que aconteceu com a mulher de Ló. Sim. Exatamente, Ela exatamente. olhou para trás, parou, foi transformado no estátua de sal. Exatamente. Interessante Então, que Terá, ele morre, e agora há uma continuidade, né? Vamos dizer, Sim. o pai ali, né? O pai desta vida, ele morreu na vida de Abrão, né? Perdeu o pai, isso é uma coisa... mas profeticamente, Abrão agora ele passa a ser o cabeça da casa. Mas acima de Abrão havia o chamado de Deus, né? Ele ia ser conduzido agora por Deus. Porque, por exemplo, Terá, ele tinha um governo sobre a vida de Abrão. Terá fala, não, Sim. nós vamos ficar em Harã aqui por 50 anos, né? Sim. Mas ali ele morre, como você falou aí. E agora, é interessante isso porque passa um pouco tempo, né? De 1 a 4 de abril, eles projetam essa morte, né? A cronologia. E no dia 5, Abrão toma uma decisão. Nós vamos para Canaã, né? Nós vamos para Canaã, né? É a sequência da caminhada. É a sequência da caminhada. Justo. Nada nos impede, nós vamos para Canaã. não é literal, né, Alex? Mas deixa os mortos, É. enterrar os mortos, né? Sim. E tu vais e anuncia o reino de Deus, né? É isso mesmo. O que Abraão fez, né? Sim. E dentro disso que o Roberto falou, da dinâmica da salvação, né, que nós aprendemos e vivemos, que a salvação é ato e Processo. processo, né? Tudo que Jesus falou a respeito dele mesmo, você pode olhar que é dinâmico. Eu sou o pão da vida. Ninguém se alimenta de pão uma vez só. É diário. Eu sou a água da vida. Ninguém, né, bebe água uma vez só. Eu sou a luz do mundo. Está na luz. Apagou aqui, trevas. Você precisa de luz. Então é ato e processo. processo. O chamado não podia ser interrompido, Não né? pode ser Justamente. interrompido. E é interessante que ele sai, ele fica um tempo em Canaã, né? E é interessante que a cronologia bíblica, pastor Antônio, a gente lê lá, Gênesis 12, de 4 a 9. Partiu para Canaã e está em Canaã. Verso 10, ele vai para o Egito. Mas isso, né? Foi um ano que se passou, Muita houve coisa fome aconteceu. na terra, É. houve um momento de decisão, e ele vai para o Egito, né? Ele vai para o Egito ali, ele tem ali as suas experiências, né? Ele devido a toda essa estrutura que havia ali, de reis, de toda uma instabilidade, ele oculta que Sarai era sua esposa, né? Ele era uma meia-irmã, era uma parente, mas ele oculta isso até por temor, né? Para resguardar e proteger a família. Há toda uma operação ali, porque Deus ele traz um juízo ali sobre Faraó, sobre os homens ali, sobre as mulheres ali. Mas é o que chama a atenção, pastor Antônio, que a Bíblia diz que ele sai do Egito mais rico do que ele estava. Isso é interessante, Alex, porque é o seguinte, nós falamos no início que e quando você sai da sua terra é deixar o mundo. Né? Mas deixar o mundo é um mundo de pecado, da idolatria, etc. e tal. Agora, o Egito simboliza o mundo, não é isso? Então Abraão foi para o mundo. Parece que há uma incoerência, mas não há. A oração do Senhor Jesus é dizer, não os peço que os tire Do mundo. do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como que nós estamos no mundo? Você trabalha, você está lá na faculdade, eu tenho meu trabalho, o pastor Roberto tem, os irmãos também têm, sem se envolver, não é isso? Com aquilo que é o que o mundo está aí oferecendo. E mesmo no mundo, você tem como viver, dar o testemunho, né? A luz do seu brilhar, não é isso? No seu local de trabalho, na faculdade, onde você estiver, e o Senhor te abençoar e te prosperar. Porque, na verdade, também Ele é o dono do mundo. Tudo é dele.
né? Então, Exato. o mundo falado aí, que nós falamos, é o mundo com o seu sistema, o seu pecado, mas não tem como você viver fora do mundo. Exatamente. Tá? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Parece Isso. até difícil de entender, fisicamente no mundo, mas espiritualmente não. É. Não é isso? A Bíblia diz que a luz resplandeceu sobre as trevas. E Exatamente. onde o servo está, ele é luz. Isso. E às vezes o que poderia ser trevas, o que poderia ser dificuldade, mas o servo na comunhão, ele vence o mundo. É por isso que Abrão saiu mais rico, porque o servo pode ir para a faculdade, pode ir para o trabalho, mas ele volta enriquecido com as experiências, com a fidelidade de Deus, com o cuidado de É. Deus, com a preservação de Deus, Isso. porque Deus cuida. Vem investidas, vem dificuldades, mas o servo sai mais rico, né, da operação de Deus na vida dele. Exatamente. E é interessante que ele, depois que ele sai ali do Egito, ele volta para Canaã. Interessante que ele constrói um altar ali em Betel, né? É a casa de Deus, né? Então, o servo, né, o jovem que está também nos assistindo aqui, você vai estudar, você vai ter o seu trabalho, mas nós temos um destino, né? A gente tem nossa vida secular, mas Muito bom. nós temos um destino que é a casa de Deus, né? Uhum. É o lugar, é o nosso refúgio, é o culto, é o louvor, é a adoração, é onde nós vamos buscar a face do Senhor, ser renovados pelo Senhor. Então a gente percebe isso na vida de Abraão. Mas como nós falamos aqui, pastor Toninho sempre disse que o tempo aqui o tempo não para, né? Nós vamos para a última parte aqui, porque o que acontece? Nessas idas e vindas ali de Abraão, sai de Ur, vai para Harã, desce ao Egito por causa da fome, volta agora para Canaã novamente. Há um dos seus sobrinhos, que é Ló, que vai com ele. Interessante que a Bíblia diz, e o quadro está aqui para nós também, em 1891 acontece uma coisa que Abraão e Ló eles se separam, mas o texto ele traz um detalhe que, pelo fato de Ló estar andando para Abraão, ele também é enriquecido. No sentido, porque a bênção de Deus estava sobre Abraão, chamado ali, ele também é enriquecido. Mas o texto traz uma coisa muito interessante, porque a Bíblia detalha assim que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, e a terra não comportava o gado dos dois, né? E houve ali um momento que Abraão chama Ló e fala assim, olha, não é bom que nós vivamos dessa maneira, né? Que nessa contenda, nessa situação, nessa situação. Então, você vai escolher para onde você vai. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. E é interessante porque eu creio, né? Eu vou até fazer essa inserção aqui, que a resposta que Abrão estava querendo receber de Ló, não. Vamos acertar as coisas aqui, mas eu não quero me separar de ti, né? Porque naquele momento ali, a figura, Abrão ali, é uma figura do pai também, né? Porque o desejo de Deus é que o homem esteja sempre perto dele, próximo dele. Mas o texto diz que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, e é um detalhe no texto assim, e ele viu ali, e era como o jardim de Deus. Não era o jardim de Deus, né? O Éden ficou lá para trás, né? O homem foi expulso do Éden, e os olhos dele se encheram com aquele local, perto de Sodoma e Gomorra, e Ló foi habitar ali. E é importante, nós temos estudado, né? E o Senhor tem revelado muito a respeito do momento que nós estamos vivendo, sobre o que é cristianismo e evangelho. Eu gostaria que o pastor até fizesse aqui um paralelo sobre esse momento na vida de Ló, né? Essa separação. Ló, ele deixou de lado, né, podemos dizer assim, o espiritual pelo material, porque ele passou a andar por vistas, né? Ele viu as campinas, quer dizer, e a caminhada do evangelho, nós caminhamos pela fé, vendo o invisível, não é isso? Então, o evangelho e o cristianismo, exatamente essa é a diferença. O cristianismo, o olhar do cristão, do cristianismo hoje está mais para o terreno, para o secular, né? Perdeu a fé, abandonou lá o Pentecostes, como nós, né, estamos estudando, enquanto o evangelho, a visão dele é o profético, é o espiritual, caminhar pela fé, caminhar na dependência e na direção do Espírito Santo, entendeu? Então são parentes, todo mundo é cristão,
mas você tem um cristão ideológico, né? Voltado só para essa vida, para o material, para o terreno, e o evangelho, né? Que continua na sua origem, buscando exatamente aquilo que é o eterno. Permanece na E- promessa, né? Exatamente. E é interessante porque após a separação, o que acontece? O Senhor renova a aliança com Abrão, né? Uhum. Era um momento difícil ali, o Ló estava se separando ali, houve um momento difícil. Aí o Senhor se apresenta e diz, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, né? Eu vou abençoar a sua família, os seus filhos. Então, o resultado de você permanecer no profético, como o pastor Antônio falou, o pastor Roberto, é que essa aliança vai ser renovada. Interessante que Abraão vai, aí ele sai do lugar que ele está, né? Por causa dessa separação, ele vai para Hebrom. Sim. Interessante que Hebrom, ele significa, no hebraico, aliança. Quer dizer, quando nós decidimos permanecer no profético, não nos desligarmos, nos afastarmos do Pentecostes, da promessa, daquilo que é eterno, não é um cristianismo, não é ser um cristão nominal, né? Mas ser uma vida transformada, você vai continuar vivendo essa experiência. E em contrapartida, o que nós vamos ver ali? Em 1884, a Bíblia diz que o lugar que Ló escolhe para habitar, ele é alvo daqueles reis ali, de toda aquela estrutura política, religiosa, e ele é levado cativo. Ele é levado cativo. Então, hoje, o que nós podemos até fazer esse paralelo é que hoje nós temos um cristianismo que está cativo e aprisionado com as coisas dessa vida. Virou refém. Refém das coisas dessa vida, né? Um dos detalhes aqui a respeito da terra de Sodoma e Gomorra, que você citou, que pareciam os jardins do Senhor. Parecia. O que seriam os jardins do Senhor aplicando na vida espiritual? Quer dizer, você estar nos jardins do Senhor fala da comunhão, de você sentir a presença do Senhor, você viver na presença do Senhor, nessa comunhão, nesse aroma da operação do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que parece. Quer dizer, quando alguma coisa envolve a pessoa se confunde no sentido, por exemplo, com a emoção, com um show, com algo que quer substituir. Parece a presença do Senhor, parece um momento de comunhão, mas não há, né? É o que ocorre hoje com o cristianismo, né? Mas Abrão não estava preocupado com o que era aparente, mas era com a promessa, em viver a promessa do Senhor. Glória a Deus. É interessante, eu estava lendo, pastor Antônio, que quando Ló ele está cativo, um consegue fugir, né? Um consegue fugir ali, um dos empregados ali, e ele vai até Abrão. Falou assim, olha, o teu sobrinho, seu sobrinho, foi cativo. Ele foi levado, a família foi levada. Porque nós vemos aqui que Deus é Deus de oportunidade. Ele quer que o homem retorne para o profético. Isso. Mas o que chama a atenção nos versos é que Abraão ele se levanta, né? A Bíblia diz que ele se levanta de noite com os seus homens armados ali, e o texto diz assim, para resgatar o seu irmão Ló. A Bíblia muda o parentesco. De um verso para o outro, ele deixa de ser sobrinho para ser irmão, né? E nós podemos aplicar profeticamente, porque quando o Senhor Jesus, né, ele se levanta para resgatar o homem, nós mudamos o nosso parentesco, né? Como nós começamos o nosso episódio, nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo de um projeto eterno, de uma aliança, né? de uma eternidade. Então, a Bíblia vai trazendo esses detalhes, são muito importantes, né? Maravilhoso. Ló preso, né, nas campinas de Sodoma e Gomorra, é um sobrinho, né? Tem nome de cristianismo, tem Bíblia às vezes, né? Tem trajes, tem liturgia, mas se ele tem uma experiência de resgate com Jesus, né? Uma experiência de salvação, ele deixa de ser sobrinho, né? Ele vai passar agora a ser filho de Deus. Hoje, nós, como igreja, fazemos a mesma coisa. Nós oramos dia e noite pela salvação dos nossos familiares. Intercedendo o Senhor, para o Senhor ter misericórdia deles, tirá-los do cativeiro, né? Resgatá-los, trazê-los também para a presença do Senhor. Irmãos que já tiveram conosco, né? Que se perderam a fé,
Nós também fazemos, o nosso desejo é que eles retornem, Sejam resgatados, né? resgatados também. E é importante, até você que está nos assistindo, né? Assistindo esse episódio, talvez você se encontre num momento desse de cativeiro, né? Uhum. Aprisionado pelas coisas desse mundo, mas da mesma maneira que Deus ele providenciou ali um socorro para Ló, o Senhor pode e quer providenciar um socorro para a sua vida. Interessante que, dando seguimento aí para o nosso final, após o resgate de Ló, Abrão tem uma experiência com 2 reis distintos, né? A Bíblia diz que é com o rei de Sodoma. Interessante que com o rei de Sodoma, ele faz um pedido ali. O pedido do rei de Sodoma era que ele ficasse com as almas, né? Sim. O rei de Sodoma, o rei desse mundo, que as almas. Mas a experiência com Melquisedeque foi diferente, né? A experiência com Melquisedeque, o rei de Salém, foi diferente, né? Foi com a ceia, né? Foi uma experiência espiritual. E aqui, apresenta aqui um tipo do Senhor Jesus, né? Então, é esse grande contraponto, né? Enquanto o mundo, as coisas dessa vida, elas querem o quê? Impedir que o homem tenha uma experiência com Deus, o Senhor, ele vai nos levar a uma comunhão. O Melquisedeque aí, né, lá em Hebreus fala, né, Melquisedeque é um tipo do Senhor Jesus, né? Então, se referindo à profecia sobre o Senhor Jesus, né, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha princípio nem fim, apontando exatamente para o Senhor Jesus. Não é isso? Então, quando nós fazemos parte do reino do Senhor, né, nós somos resgatados do mundo, e hoje nós estamos vivendo na presença do Senhor, a bênção nossa é muito grande. É o pão e o vinho. Pão e vinho é a comunhão no corpo. É o que nós estamos vivendo aqui, ó, é a comunhão no corpo. Nos nossos seminários, a comunhão no corpo. Nos nossos cultos, é a comunhão no corpo. A escola bíblica, A escola bíblica, todas as igrejas é ao a mesmo comunhão tempo. no corpo, é a unidade do corpo, o mesmo ensino, né? O mesmo ensino transmitido na escola bíblica, todas as igrejas. É a unidade do Espírito. Glória a Então, Jesus. isso é uma bênção muito grande, viver nesse ambiente de comunhão aí, de pão e vinho, né? Neste mundo é uma bênção. Agora, na casa do Pai, então, Vai ser maravilhoso, né? não tem como você descrever, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O pastor isso? Roberto, é interessante, eu gostaria que o pastor falasse para nós fecharmos aqui. Enquanto o rei de Sodoma, ele queria as almas, Melquisedeque trouxe pão e vinho, né? Justamente. Exatamente. Por que pão e vinho? Pão e vinho para Abraão seria o sustento dele para a caminhada, para mais uma jornada. A Bíblia em Apocalipse diz assim: eles venceram pelo sangue e pela palavra. Pão e vinho. Glória a Jesus. Então, quer dizer, a vitória da igreja está justamente nisso. E essa é a operação do Espírito Santo, a operação do Senhor na vida da igreja hoje, dando o sustento. Pão e vinho, a palavra e o sangue. Glória a Jesus, graças a Deus, né? Nós estamos chegando ao final de mais esse episódio, né? Nós queremos dizer para você que você possa assistir, compartilhar o link desse programa e da programação da TV Manaim. É uma forma de você evangelizar, de você transmitir essa experiência, viver isso. Você entra, você liga a sua TV, você vai ver tantas coisas ruins e você tem a opção de se deleitar com aquilo que é o projeto de Deus, a revelação, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós encerramos aqui, queremos agradecer a sua presença, a todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Antônio. Pai do Senhor, pastor Alex. Pai do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes. Paz do Senhor, pastor Roberto. Amém. Paz do Senhor, pastor Alex, pastor Antônio. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos.